Graça e paz, irmãos. Então, deixa eu usar o meu aqui. Vocês estão bem? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e pensar na sua casa, nos seus meninos, nas suas meninas, seu esposo, sua mulher, seus parentes mais perto, mais longe. Vamos derramar diante do Senhor uma oração por esses santos, para que Deus os visite aonde eles estiverem e deixe uma bênção para eles nesse dia que fez o Senhor. Pai das luzes, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, não porque não estejam, mas para que te seja lembrado, mesmo que o Senhor não se faz esquecer de nada. Mas lembre-se, Deus, das nossas famílias, dos nossos amados, os que estão no Brasil, os que estão fora do Brasil, os que estão aqui no estado de Minas, os que estão em outro estado. Alcança, Senhor, pois Jeremias disse que Tu és um Deus de perto, mas também és um Deus de longe. Para Ti não há quilometragem, para Ti não há longitude. Tu podes alcançá-los com Tua soberania e com Tua graça, visitando as suas necessidades segundo a Tua vontade, suprindo nelas, ó Deus, derramando saúde àqueles que estão doentes, visitando com portas abertas aqueles que estão precisando, alcançando, Deus, com o suprimento àquele que precisa, dando direção ao que precisa de direcionamento, trazendo para perto aquele que se ausentou e está longe, aproximando-se ainda mais aquele que precisa, Deus, se aproximar. Em nome de Jesus, Senhor, visita os nossos amados, quantos enfermos que estão, ó Deus, no leito, que estão em um hospital, em uma UTI, em uma CTI, e nós estamos aqui, Deus, com o coração contrito por eles. O Senhor pode ir lá agora, o Senhor pode visitar o leito de enfermidade, e o Senhor pode derramar saúde, fazendo até a medicina se constranger, fazendo com que diagnóstico voltem atrás, fazendo com que milagres nos surpreenda, porque Tu és um Deus de milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, são tantas as necessidades, esse surto de dengue que está tendo por aí, visita a minha Naara, Senhor, derrama saúde na Naara, lá no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, enche ela de vigor, repreende esse vírus maligno, como também sobre nós, Pai, nos guarda, nos proteja, derrama uma bênção sobre nós aqui hoje, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 12. Eu sou grato a Deus por estar novamente aqui, no meio desse povo que eu amo. Eu percebo que eu estou envelhecendo aos poucos, quando eu vejo esse menino do contrabaixo com barba. Falei, Deus, eu estou ficando velho. Esse menino era um júnior quando eu conheci ele, e agora já está com barba. Meu Senhor, ajuda o Teu servo. Prazer em estar com o pastor e reverendo Paulo. Hoje já comemos bem. A Santa Varoa fez um negócio lá com pimenta. Irmão, é só coisa de rico aquilo ali. Eu tive que perguntar como é que comia aquele negócio. Falei, isso deve ser de Marte. Coloca num pãozinho de queijo assim, meu Deus. A mente foi lá da minha titia, que fazia esses quitute diferente. Muito bom, muito bom. Estou feliz de ver a baixinha, né? Elaininha, ela deu uma volta, o marido dela está no hospital,
E ela, daqui a pouco ela chega aí, feliz de revê-la e de estar com os irmãos. Feliz de saber que nós vamos ter um europeu logo, logo, né? Está indo para a obra missionária. Deus é bom. 2 Crônicas 12, verso 8. É primeira? Então deixa eu aumentar essa letra aqui, que nem eu estou enxergando. Aí, pronto. 1 Crônicas. Falando a idade, irmão. Idade é uma coisa séria. 1 Crônicas 12, verso 8. Pronto aí, aumentou, agora eu estou vendo tudo. Dos gaditas passaram para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudos e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Bequibanai, o undécimo. Este dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amassai, ou Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez capitão de tropas. Amém, amém, e que Deus nos ajude. Desde que Saul, movido por inveja, havia tornado perseguidor de Davi, você vai perceber que o reino de Israel cai em uma confusão e numa espécie de desgoverno. O texto nos diz que Davi estava na caverna de Adulão, enfrentando um abatimento de alma e espírito. Adulão era uma cidade cananita, que ficava no território de Judá, na região normalmente designada como Cefelá. A expressão ou o significado de Adulão talvez esteja relacionado à ideia de refúgio. Adulão ficava localizada entre Gade e Hebrom, cerca de 25 quilômetros ao sudoeste da cidade de Jerusalém. Nas proximidades de Adulão, havia diversas cavernas e grutas, e é numa dessas cavernas que Davi está refugiado. O contexto diz que a fama de Davi cresceu, e entre os israelitas havia mais canções a respeito de Davi, inferiorizando as conquistas de Saul. Esse já havia provocado a morte de Davi algumas vezes, e a última é o seu filho Jonatas, que vai ajudar Davi a fugir, deixando a sua esposa em casa, para que não morresse. Primeiramente, o texto diz que ele vai a Nobe,
E ali ele convence o sacerdote Aimeleque a lhe dar suprimento e também a espada de Golias. Em seguida, Davi vai buscar refúgio em Gate, recorrendo aos filisteus, ao rei Ax, para que lhe dê abrigo. Mas a circunstância vai forçar Davi a continuar em sua fuga. E é nesse contexto que Davi chega à caverna de Adulão, próximo à tribo de Gate. É nesse contexto que ele vai refugiar. Se você ler 1 Samuel 22, você vai ver que primeiro aproxima-se dele seus pais e seus irmãos, que ficam um tempo com ele ali. Após esse tempo de comunhão com seus pais, Davi os tira dali, os leva a outra cidade, os deixa lá ao cuidado do rei, que é seu amigo, e volta para essa fortaleza. Em seguida, diz-nos a Bíblia que alguns grupos chegam-se a Davi. Primeiro, soma-se a ele homens formados por aqueles que se achavam em aperto. E eu estudando essa expressão, dá o significado de pessoas que estavam sendo perseguidas por Saul, assim como Davi. Um outro grupo que vem a Davi são homens endividados. E o significado, talvez a referência, é de pessoas que tinham se tornado escravos por causa de enormes dívidas com o Estado, mas abandonam a condição de servil para se juntar a Davi, numa somatória de aproximadamente 400 homens. E no meio dessa turma estão os homens amargurados de espírito, homens que não têm nada a perder, homens que estão revoltados pela situação do país. Esses homens vão para a caverna, e Davi se faz líder desses homens. E se você ler a Escritura Sagrada no Salmo 142, que é a canção que Davi canta enquanto está encavernado, mesmo estando rodeado desses homens, Davi não se sente livre. Davi não se sente no meio de gente bacana. Aquele monte de gente que vai estar com Davi não traz ao seu coração ânimo, a ponto de no verso 5 ele dizer: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele está encavernado na caverna, na fortaleza, e ele diz: não há lugar de refúgio para mim, não há ninguém que por mim se interessa. E ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. E aí no versículo 7, se não me foge a memória, ele vai dizer: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. E aí a presença do justo, para mim, vai ter algum resultado. Ou seja, nem a presença do justo ali para ele tinha alguma valia, porque a sua alma está encaramujada. O seu espírito está abatido. E aí o texto nos diz que se não bastasse esta situação, Saul não desistiu de persegui-lo. E a Bíblia declara que Saul está ao encalce de Davi, de uma maneira feroz, de uma maneira terrível, a ponto de 1 Samuel 22, o verso 6 a 19, dizer que ele chega em Nobe, sabendo que Davi passou por ali, e ele manda matar, enfurecido, todos os sacerdotes da cidade.
Ele está disposto a não poupar ninguém que estivesse ao lado de Davi. Ele deixa uma tropa do lado de fora da caverna. Davi não tem para onde sair. E os eruditos dizem que é ali que Davi ora dizendo: olhei para os montes, de onde me virá o socorro? Eu não tenho saída. Eu vou morrer dentro dessa caverna. Mas aí lá dentro ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi está clamando a Deus que levante ajuda. Está clamando a Deus que levante auxílio. E você vai observar que esses homens de Gate é resposta do clamor de Davi. Eles não estão tão longe da caverna. A terra ali é de Ziclag, pertence a Judá, entre o território de Gate. Gate está do outro lado do Jordão. É aquela tribo que quando Moisés fez a separação geográfica, eles disseram: nós não vamos entrar na terra da promessa, não. Nós vamos ficar aqui do lado. Porque se alguém tentar chegar aqui para pegar Israel, nós estaremos aqui de prontidão esperando eles. É os que Deus levanta para guardar a retaguarda. Gate está ali. Davi está do outro lado do Jordão, entre Gate e Judá. O Jordão o separa. Davi está encavernado, orando, dizendo: meu socorro vem do Senhor. Não há refúgio para mim, embora eu esteja aqui dentro dessa caverna. Do outro lado, no vale, está o exército de Saul. E o texto vai nos dizer que o Jordão estava cheio de ribanceira, ribanceira. Era tempo das enchentes. Ninguém atravessa o Jordão em tempo de enchente. Do Jordão está descendo todo o lixo. Quem já viu uma enchente sabe como é que é. Aí nos diz a Bíblia que um grupo de gaditas tomou uma decisão de levantar-se para renovar a esperança daquele que seria um dia rei de Israel. Isso aqui é extraordinário. Eu já li esse texto diversas vezes na minha vida e já ouvi centenas de mensagens de pregação sobre ele. E tem alguns meses que meu coração está paralisado nele. Toda vez eu venho, dou uma lida, uma recolhida, vejo os comentaristas, uma inspiração do céu, escrevo alguma coisa e vou engavetando. E quando estávamos para vir para cá, eu dizia para Lana: o que eu vou falar lá? Lana disse: prega sobre os gaditas. Eu disse: é boa. Orando hoje à tarde, terminando de esboçar, o meu coração ardeu. Meu coração ferveu. Porque o texto diz que esses homens não foram convocados. Não chegou nenhum e-mail, nenhum WhatsApp, nenhum correio dizendo: Davi está convocando e chamando. Eles tomaram uma decisão e saíram ao encontro de Davi. Foram ao encontro de Davi, homens fortes, destemidos, corajosos, perseverantes, habilidosos, equipados para a batalha, cada um com lança numa mão e com escudo na outra. O cronista diz: homens que nós olhamos para ele, tem cara de leão. Cara de leão. Porque passaram a Davi. Verso 18. Eu entendo porque eles
entenderam que aquela era a vontade do Eterno, que aquela era a vontade de Deus. Esse camarada chega e me parece que ele é um levita, que está entre os gaditas, porque aquela cidade, a cidade de Gade, era uma das cidades que os levitas também estavam estacionados por ali. Esses meninos que de vez em quando apareciam no templo para celebrar as festas do Senhor, resolveram levantar a sua mão e dizer: vamos deixar as harpas de lado e vamos pegar a lança. Alguém está precisando de nós. E esse menino vem, e uma palavra profética, porque Davi se levanta e diz: se vocês vêm contra nós, o Eterno vai cuidar de vocês. Ele diz: não, nós não vamos contra você. Nós estamos aqui porque Deus é contigo. Estamos aqui porque entendemos que essa é a vontade do Eterno. Estamos aqui porque compreendemos que esse é um chamado divino para uma hora específica. Quem é de Deus busca andar com quem é de Deus. A vontade de Deus às vezes nos assusta, às vezes nos assombra, e não poucas vezes coloca em desespero os nossos pecados mais íntimos. Isso porque a vontade de Deus é soberana e governa. Isso porque ela é decretiva e não volta atrás. Isso porque ela é santa e não tem comprometimento com erro e com pecado. Quem anda na vontade de Deus não toma decisões erradas. Quem anda na vontade de Deus não faz negócios escusos. Quem anda na vontade de Deus não tem preocupação com o que os outros vão pensar. Quem anda na vontade de Deus está sempre na contramão. Não é tempo de pular nas águas. Não é tempo de atravessar o Jordão. O lixo está passando por ali. Pode pegar uma árvore daquelas braba. Pode pegar uma tenda de um beduíno que foi arrastado. E eles estão com armas na mão. Mas eles disseram: a causa é boa. E essa é a vontade de Deus. Bora pular na enchente. Bora pular na enchente. Isso aqui é uma chamada de posição. A vontade de Deus exige renúncia, sacrifícios necessários, mas o resultado será melhor do que ficarmos aonde estamos e como estamos. A outra coisa que eu vejo nesse verso: porque passaram a Davi, porque eles foram levantados para manter e viver a unidade. A unidade em Israel não era apenas uma questão política e de sobrevivência, era a própria vontade do Eterno. O reino está dividido. Uma turma diz: Davi venceu seus milhares. A outra turma diz: Saul venceu 1000. Um reino está olhando a história da casa de Jessé. O outro está olhando a história de Saul. Um reino totalmente deslocado. Se você observar a distribuição das tribos, em cada uma delas a tribo de Levi está espalhada. E essa tribo de Levi espalhada é para manter a unidade, para nutrir a unidade. Quando Davi vai questioná-los, quem é que está falando com Davi? Um levita. Um levita. Ele está ali para dizer: Deus é contigo, filho de Jessé. A visão que nós estamos vendo é que logo, logo a coroa vai sair da cabeça de um e passar para a cabeça do outro. E nós estamos aqui para fazer parte desse momento histórico. Entenda que o contexto ali de passar o Jordão não é apenas porque eu quero entrar numa guerra.
Não é apenas porque eu quero entrar numa confusão. O negócio de passar o Jordão e de vir estar do lado de Davi tem a ver com a unidade de um reino. Porque passaram a Davi para somar e ajudar. Se você observar os livros de Crônicas, o primeiro e o segundo, fala da centralidade da aliança na vida cristã. E todas as narrativas são organizadas em torno do tema fidelidade ou infidelidade à aliança. Nós ajudamos e somamos com aqueles que, como nós, foram atraídos para dentro da aliança por meio do Evangelho. Eu aprendo com esses caras de leão aqui que não tem sentido mudar de lado e não contribuir com nada. Gostaram dela, né? Não tem sentido sair do catolicismo, do espiritismo e dos outros ismos, vir para o Evangelho, conhecer a Cristo, nascer de novo, ter o nome escrito no céu, convicção da eternidade, encher o peito de ensinamento bíblico e não contribuir com nada. Assim como não tem sentido deixar como está para ver como é que fica. Nós somos cooperadores e corresponsáveis pela vida da igreja e da sociedade. A vida é feita de decisões. Deixar para trás o que nos atrasa e atrapalha a caminhar com Deus e atravessar o Jordão, ainda que esteja na cheia, é lutar pela unidade. Por isso, quando eu olho esses camaradas pulando na enchente, correndo os ricos, eu aprendo algumas lições tremendas aqui. A primeira é que, como os gaditas, nós temos que ser corajosos para tomar decisões concretas. E passaram a Davi. Eles percebem que Saul não é mais aquela pessoa que Deus ungiu, que Deus separou. Percebe que aquele é um tempo de transição, que Deus está levantando a Davi. E entenda que os gaditas eram soldados de Israel sob o desgoverno de Saul, mas eles reconhecem a unção divina sobre Davi, decidem deixar a tropa que protege Israel do outro lado do Jordão, atravessa o Jordão em tempo de enchente, vence uma tropa de guerreiros que estavam cercando a Davi na caverna de Adulão e estão aliados agora a Davi. Gente, pensa comigo, é uma decisão braba ou não é? Porque eles têm que pular na enchente e vão gastar energia. Ninguém pode se perder. Então, escudo no ombro, lança guardada ou resguardada no escudo, cada um segurando a mão do outro, e bora atravessar a enchente. Vai gastar energia demais. Para você atravessar um rio caudaloso sem enchente já é terrível. Agora, um Jordão barrento com enchente? Lá vem uma árvore, todo mundo mergulhando. A água está levando o mais gordinho, segura ele, e o da frente, né? Vamos mergulhando mais forte. Isso gasta uma energia. Ou não gasta? Gasta. Eu moro em Rio das Ostras. No final da minha rua é o mar. De vez em quando eu vou lá banhar os pés, porque eu não tenho muita paciência com areia, e eu sou carioca. Mas de vez em quando eu me arrisco a entrar. A Ilana fica assim, não vai longe não, não vai longe não. Mas a gente novinho assim é aventureiro. E aí, tibum. E a praia ali é praia de surfista, irmão, é onda braba. E a gente vai. E de repente, quase sempre, a gente diz, como é que eu vou voltar agora? Porque eu já fui, e agora eu não sei como voltar, porque a onda não empurra para fora, ela te leva para dentro. E não tem uma prancha ali.
Então você tem que deitar na água, respirar e deixar a onda levar por um pouco, e depois tomar fôlego, mergulhar e orar para não dar cãibra. E às vezes é um sufoco que é 2 remadas para frente e 4 para trás. E quando você chega na praia, você olha e fala assim, nunca mais eu volto aqui. Mas passa um tempo e você está lá de novo. Não tira esse negócio aventureiro da minha alma. Agora imagina na enchente. Um tempo desse atrás, o meu cunhado foi pular o rio São Manuel num tempo de chuva, para mostrar que ainda sabia nadar. No fundo da casa dele, ele deu um pulo para atravessar, levou quase 25 minutos. Um rio pequeno, não é muito longo, quase 25 minutos, e não tinha lixo, não era enchente, só estava cheio. Eles pularam na enchente, tomaram uma decisão concreta, porque estavam vendo que aquela decisão concreta iria decidir destino, porque decisões acertam os ponteiros da história, decisões concretas escrevem a vida e reescrevem páginas rasuradas. A indecisão é decisão de não decidir nada. Já disse o pastor Jeremias que o que muda a história não é o que você sabe, nem o que você gosta, mas o que você decide e faz. Às vezes nós precisamos fazer como esses malucos aqui, pular na enchente, encarar a vida, matar no peito, crer na palavra do Eterno, fazer significativos da fé, crer na palavra que você está sobre ela, aleluia, e ver que a mão do Eterno pode te fazer prevalecer sobre as coisas ruins e densas da vida. A gente nem atravessou o ano todo ainda. Para mim, 2023 ainda é um tempo estranho, indefinido. As notícias desses poucos meses vividos é de assustar. Nem investir a gente está pensando. Não sabe o que vai acontecer. A insegurança está tomando conta, não é só de investidor, não. É de gente que não tem nada para investir. A gente está passando por um momento em que o barco está sendo sacudido. Mas olhe para cá. A igreja, ela não anda de acordo com o que dita os homens deste mundo. Eu bem sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que mereçais. Quem dirige a barca da vida cristã ainda é o Eterno, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nosso coração não tem que estar atribulado por causa da bolsa que caiu ou se subiu, do dólar que caiu ou que subiu, ou de tempo de investimento ou não investimento. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, mas sobre essas questões prevaleça a vontade do Eterno sobre nós. O crente verdadeiro está sempre adestrado para a batalha, oração, jejum, Bíblia. Não tem medo de desafios. Vem os problemas e ele os encara de frente, não foge. Dá uma olhada para esse amado que está do seu lado, irmão. Isso é um campeão, uma campeã. Passou o Covid.
Está vindo um surto de dengue, ele está aí feliz, dizendo, show mosquito. Gente do céu, eu fiquei 2 anos dentro de casa. Você sabe que é 2 anos parado? Eu vivo de agenda, eu sou conferencista. Não tinha para quem vender meus livros. Não tinha onde pregar. 2 anos dentro de casa, com 2 meninas que não tinham casado ainda, mais a mulher, mais o sogro e a sogra, mais 2 sobrinhos. Pensa no monte de devorador. Você está rindo porque não era você. Um dia na minha casa tinha 27 pessoas. No meio da pandemia, eu falei, vocês não têm casa não? E ninguém traz pão, ninguém traz carne, ninguém traz arroz, mas me dá que eu quero comer. Foi acabando tudo. Abri a geladeira um dia, parecia o desenho do Pica-Pau, saiu aquele fantasma lá de dentro, assim, fome, nem zoião tinha. A Ilana diz, e agora? Eu falei, a gente vai continuar, jejum e oração. Todo mundo de jejum aqui, vamos fazer igual o rei de Nínive. Nem bicho come nessa casa. Vocês vêm reclamar, falam assim, não, a gente entrou agora na consagração, Deus mandou, jejum. Mas foi o tempo em que nós fomos cuidados pelo Eterno. Lá em Macaé, um santo varão que trabalha lá, que é chefão do frigorífico, ligou para nós e disse assim, pastorzão, queimou aqui o freezer aqui principal, e a gente está liberando as carnes, todas, para os açougues, para os mercados num preço mais barato, para não perder. O senhor nos recebe aí na sua casa? Falei, você já saiu daí, varão? A gente comeu 4 meses de carne aproximadamente. Eu ia para fora do meu apartamento com danoninho assim, dizia, ô maravilha, no dedo. Eu dei carne para a família da Lani, para o obreiro da igreja. As nossas contas foram sempre pagas antes de chegar a data. 2 anos. 2 anos sem culto. A gente fazendo live. Seminário pelo Meet. As células tudo online. Pastor com Covid. E a gente abraçou aquilo. E disse, Deus vai cuidar. E Deus cuidou. Está todo mundo com saúde. Se somar, casamento das 2 abençoadas com os adversários, deu 100 mil, 60 mil de um, 40 de outro. Da onde saiu esse dinheiro? Não sei. Eu sei que está pago. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Quem vive dessa providência, dessa bondade divina, vai ter preocupação com o que o mundo apresenta de malefício? Você tem que entender que o Deus que você serve é um grandão poderoso, o leão de Judá, aquele que não perde guerra, aquele que surpreende a gente quando nós cremos nele. Encare seus problemas de frente. Deixe Deus criar em ti cara de leão, força, coragem, imponência. A outra lição que eu vou aprender com esses meninos é que em tempo de guerra, renove o seu bom ânimo. Olha o verso 8. Os gaditas eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Isso aqui é sensacional. Tem muita coisa que vem para desanimar.
É ou não é? O texto diz que eles moravam próximo do Jordão, porém o Jordão estava cheio. E ainda tinha uma tropa do outro lado do Jordão para encarar. Não é só o Jordão, tem uma tropa do outro lado esperando para chegar até Davi. Além de gastar energia na água, ainda tinha que ter uma energia consolidada para lutar com uma tropa. E eles não é um exército, não são um exército. É uma turma. Mas uma turma que a Bíblia diz, o mínimo valia por 1000. Não são qualquer um. Bora pular na água. Chega do outro lado, arranca a lança, não é espada. Ó. Vai furando e tombando. E passando. Nosso alvo é chegar até Davi. Quando Davi vê aqueles caras de leão lutando, ele olha da fortaleza e diz, que é isso? Os camaradas são pouco, mas são valentes. E vai tombando, tombando, Davi acha que aqueles meninos que estão ali são adversários. Ele diz, se eles atravessar aquela tropa de inimigo, nós estamos perdidos. Esses que estão com a gente aqui, não erra um fio de cabelo na pedrada. Mas aqueles lá são preparados para a guerra. E eles vêm, escudo na mão e lança na outra. E vai tombando e não se fere. Davi diz, eu vou me apresentar. Vou trocar uma ideia com eles. E Davi mal termina de falar. Aqueles homens levantam o ânimo dizendo, ô Davi, o Senhor é contigo. E nós somos teus. Nós viemos aqui por tua causa. Davi vai entender, é a resposta da minha oração. Agora, quando você olha historicamente, essa turma aqui tinha tudo para dar errado. Gade nasce debaixo de idolatria da sua mãe Zilpa. Ela dá o nome de Gade em louvor a uma deusa cananita, uma deusa conhecida de afortunada, ou a fortuna, ou boa fortuna. Por isso que o nome dele vem dar esse significado. Lembra que quando ele nasce, a mulher de Jacó, as duas ainda eram idólatras. Ainda tinham os ídolos dos cananeus guardados que trouxeram da casa do pai. É só lá em Betel que Jacó vai fazer a limpa naqueles deuses e vai santificar a casa e vai dizer, de hoje em diante, essa casa só serve o Deus de Israel. Ele nasce debaixo de uma idolatria, seu nome é símbolo a uma adoração a uma deusa. Agora eu sou bem afortunada, é o nome que ela dá, a afortunada deusa, porque ela está num conflito com sua irmã. Então o nome que ele recebe é o nome não apenas da guerra da mulher de Jacó com a irmã dela. A sua serva deu à luz, ela levanta o menino. E ela diz, Bila, esse menino vai chamar Gade. Quando Jacó está para falecer no capítulo 49 de Gênesis, verso 19, ele olha para Gade e ele lança uma profecia. Ele diz, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá até o fim. Ou seja, ele não vai entrar na guerra, mas quando ela entrar, ele não sai dela sem vencer ela, não. Ele está dizendo, Gade será uma turma de guerreiro, que prevalecerá sobre os seus adversários.
Aí Moisés, em Deuteronômio 33, verso 20 a 21, quando está repartindo a terra para as tribos, ele olha para Gade e ele diz: de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar a Gade. Está dizendo, Gade vai crescer, Gade vai expandir, Gade vai multiplicar. Gade habita como leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ele está dizendo, quem se mete a besta de tocar em Gade vai perder o braço e vai perder a cabeça. Braço, força, cabeça, autoridade. Vai perder a força, vai perder a autoridade. E ele diz, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Moisés está dizendo, Gade não é só tribo de guerreiro, não. Eles vão ser governantes. Eles vão auxiliar reis. Eles vão ser ministros. Veja que sobre Gade estava uma promessa de conquista nas guerras, de crescimento, de expansão e de governo administrativo. Olha quem era esse menino quando nasceu e o que se tornou debaixo da promessa de Deus. Números 16, verso 15 a 18, diz que a tribo de Gade conquistou um território imenso, dividido em 7. E cada um dos filhos de Gade tornou-se príncipe dessa região toda. Eles tinham mais motivo do outro lado do Jordão, no tempo de Davi, para celebrar do que para desanimar. Olhavam para a enchente e diziam, olha o que nós passamos para chegar aqui, e o que Deus nos tornou, essa enchente é nada, vamos atravessar ela. Olha o que Deus fez por nós, as conquistas que Ele já nos deu. Essa tropa que está diante da caverna de Adulão é nada, bora para a guerra, mesmo com um pouquinho de força. Ô gente, em tempo de guerra, renove seu ânimo. Olhe para trás o que Deus já fez. Olhe como você está bom. As bênçãos que Ele já compartilhou com sua família. Para de ficar borocochô, com os pensamentos em picuinhas. Não perca tempo gastando energia com aquilo que não se deve gastar. Ânimo! Ânimo! Teus pés é como de gazela, diz a Bíblia, ou seja, é rápido. Você já viu uma gazela correndo? Não. Eu gosto de assistir aqueles programas de bicho. Gosto. A Laninha não gosta muito, não. Ela fala assim, isso não tem graça. Eu fico torcendo para o leão. Mas de vez em quando o touro pega o leão, eu falo assim, eita, hoje você levou empapudo. Agora, uma gazela rápida, o leão não pega. Que ela vem aqui correndo aqui, ó, e o leão vem atrás dela, de repente, do nada, ela... O leão não vira, vai direto. E ela fugiu, foi, acabou, sumiu, não pegou mais. Nem viu a placa. O que ele está dizendo é que os gaditas têm a habilidade de se desviar daquele que está em seu alcance. A rapidez faz com que eles se tornem habilidosos para desviar daquilo que pode lhe destruir. Oh, gente, isso aqui é interessante. Porque em tempo de guerra devemos animar ou renovar o ânimo, porque Deus nos dá discernimento para a gente não cair em arapuca. Lá vem o Satanás, atribulado, endemoniado, possuído, tentando pegar o crente de oração. Aí Jesus chega primeiro e diz, ó, cuidado,
Tem um laço escondido ali. Lembra de Eliseu? Chegava para o rei e dizia, não vai por aqui hoje não. Não vai por aqui hoje não. Tem uma tropa te esperando lá. Não vai por aqui, tem uma tropa te esperando lá. Assim Deus faz conosco. Você já imaginou quantos dardos inflamados Deus não te livrou hoje? Você nem viu. E o flecheiro maligno estava ali, ó, desde manhã, para atingir sua alma, seu sentimento, bombardeando sua mente, bombardeando seu coração, dizendo que não ia dar, que você não ia vencer o dia, ó, tchá, 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 e o Senhor levantando o escudo e dizendo, livra-te, 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 só te escondendo e te protegendo. Um dia eu saí de Barra de São Francisco para ir para Colatina. Eu ia pregar em Colatina. Aí me deu um negócio assim de parar em São Domingo do Norte para conversar com o reverendo Sávio. É um pastorzão, um amigo meu, já há muitos anos, da Presbiteriana do Brasil, lá de São Domingos do Norte. E assim, não casou, acho que nem vai casar. Está com seus quase 70 já, né? Com 60 e poucos anos, casa mais não. Nós tentamos de tudo para ele casar, não deu certo. Falei, vai virar titio, virar anjo. Pensa num homem bacana. Não deu certo para casamento. Falei, você nasceu para ser anjo, varão. Aí nós estamos indo para Colatina, eu ia pregar em Colatina. O meu coração ferveu de visitar o Sávio. E eu parei. Entrei na casa do Sávio, na igreja, casa pastoral, tomamos um café, e olhando o relógio, falei assim, meu Deus, eu vou chegar atrasado no culto, e Sávio contando a bênção. Mas por que você parou aqui? Eu falei, não sei, parei aqui para conversar com você. Aí conversamos, trocamos uma ideia ali e tal. Tomamos um café, eu falei, varão, deixa eu ir embora que eu vou chegar uns 20 minutos atrasado no culto. E saí. Quando eu estou chegando, próximo de Colatina, polícia para todo lado. Tinha acontecido um tiroteio. 4 homens deitados no chão. 2 carros desgovernados lá, um desceu o barranco abaixo, o outro bateu de frente com aqueles caminhão carrega pedra. Uma mortandade. Num dia só foi uns 7. E eu fui parando. Aí o policial veio, eu olhei, e alguma coisa aqui dentro disse assim, olha o livramento que eu te dei. Aí eu dei um glória a Deus, olhei para o policial, falei assim, isso aconteceu? Ele falou, não, tem uns 20 minutos que aconteceu. Falei, o tempo que eu fiquei lá na casa do pastor. O tempo que eu fiquei lá na casa do Santo Varão. Aí ali eu fiz uma oração de agradecimento e segui viagem. Falei, eu não vi o laço. Era laço de morte. Mas aquele que já foi no futuro, sabia e quebrou o laço, preparando um bom café da tarde. Ô irmão, quantas vezes Deus faz isso com a gente? E a gente nem ficou sabendo, só a eternidade vai revelar. Só a eternidade vai dizer. Fosse você, eu reanimava o seu ânimo só por causa disso. De ver que aquela bala perdida não te atingiu. Que aquele desvio foi para te dar um livramento, porque se tu segue viagem naquela estrada, tinha acontecido algo terrível, de saber que lá naquele hospital, onde outras pessoas foram atingidas, porque foram, aleluia, diagnosticadas com os mesmos sintomas, mas morreram, e Deus te arrancou de lá antes que bactéria surgisse no seu organismo. Irmão, você poderia dar glória a Deus e animar o
seu ânimo, porque hoje foi sepultado muita gente e você está vivo. Outros estão debaixo de remédios fortíssimos e você está com a alma em paz. Anima-te, redobra o teu ânimo, levanta a tua cabeça, faz um sololóquio dentro do seu quarto, dá uns gritos com essa alma mentirosa, porque a alma sem vergonha é essa nossa. Se ela não for levada ao Calvário todo dia, for levada à cruz todo dia, ela insiste em tramar contra a vontade de Deus no nosso interior. Aleluia! Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus, que trabalha no nosso homem interior. Já pensou se reunisse ali para discutir? Ô gente, é tempo de enchente, vamos pular nisso não? Vamos esperar acalmar, a gente vai lá? Ô gente, pensa bem, se nós pularmos agora, ainda tem um batalhão para encarar. Davi vale tudo isso? Gente que fica discutindo picuinhas. O crente gadita não permite que o inimigo se articule, que produza grandes estragos na vida. Ele reage rapidamente. Ele é como gazela. A defesa dele é o ataque. Oh, glória a Jesus. Reaja, dobrando o seu ânimo nessa noite. Eu termino. A outra lição que a gente vai aprender aqui, com esses caras de leão, que demonstra ousadia, olhando para o valor que Deus colocou em você. Olha o texto, cada um tinha seu valor, o menor deles valia por 100 e o maior valia por 1000. Gente valente, destemida, onde chegava transformava o lugar. Não há registro na história das guerras de Israel, onde os gaditas estiveram envolvidos, que perderam a guerra. Eles eram a linha de frente de Davi, todos unidos num só propósito. Olha o texto, 11 homens, 12 com Davi, todos eles com caráter de líder, todos eles valentes, todos eles ousados. 12 na gematria bíblica é governo. O interessante é que eu vou falar algo estranho aqui, mas poderosamente bíblico. A gente fica pensando que Deus reconhece valor em nós. Deus não reconhece valor nenhum. Olha quem nós éramos em Adão. Ele colocou valor em nós. Ele acrescentou valor em nós. Foi Ele que olhou para nós e disse, é um barro fedorento, fedido, mas eu vou fazer vaso e vou botar um tesouro dentro dele e torná-lo campeão. Valorize o que Deus botou aí, menino. Tu não é um zero à esquerda, não. Foi acrescentado aquele que é 1 e já virou 10. Levanta a tua cabeça. Encha teu peito. Estufa bem. Valorize o que Deus te deu. Ninguém é desprezado no exército de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Eterno morando dentro de nós. Nós somos cidadão dos céus, co-herdeiro com Cristo Jesus, a lavoura do Senhor, a noiva do Cordeiro. Aleluia! Então, para que ficar depreciando-se?
encaramujando-se. Isso aqui é extraordinário. O menor, valia por 100 homens. O maior valia por 20. Quando eles atravessam o Jordão, eu parece que vejo um olhando para o outro e dizendo: 100 é meu. A tropa está cercando a caverna, 100 homens é meu. O outro dizia: 1000 é comigo. O outro dizia: 100 é comigo. O outro: 1000 é comigo. E o que a gente não puder matar, vai correr. Eu quero que você feche os olhos, por gentileza. Curve a sua fronte. Uma das marcas extraordinárias desses homens é que eles serviam com perseverança. Não foram contratados, nem assalariados, nem convocados. Eles se auto-voluntariaram. Vida cristã é voluntariado. Eles se prontificaram a servir a Deus através de Davi. Estavam ali sempre leais, fiéis e prontos. Realizaram algo inspirador. Pularam na enchente para defender o futuro rei. Quem será que está precisando que a gente seja resposta de oração para eles? Para quem nós precisamos pular na enchente? Talvez nós precisamos pular na enchente de algumas famílias que estão precisando de uma visita, de um abraço, de um testemunho de fé, de um afago, de um carinho, de um consolo, chorando com elas ou celebrando com elas. Talvez precisamos pular na enchente de alguns meninos que estão usando droga, pregando libertação, orando com eles. Talvez precisamos pular na enchente quando alguém estiver doente ou enfermo, crendo que Jesus pode curá-los. Talvez precisamos pular na enchente, intercedendo por bálsamo para até a família sacerdotal. Davi estava cercado pelo exército de Saul. Outro dia, ele não ora, não grita, não fala alto, ele suspira para dentro, aquele suspiro desejoso. Ele diz: quem dera, se eu pudesse beber do poço que está lá no quintal de papai. Se eu pudesse tomar daquela água lá de Belém. Que saudade. 2 gaditas estavam do lado de Davi e ouviram ele suspirar. E pularam na enchente outra vez. Passaram pelo arraial onde estava o exército de Saul. Foram até Belém, encheram de água, aleluia, e trouxeram, e entregaram a Davi, e diz: beba, Davi. Novamente os gaditas tornaram-se resposta de suspiro, para realizar o desejo de alguém. Eu não sei quem está precisando que nós pulamos na enchente essa noite. Quem sabe você está aqui hoje, dentro de uma caverna, ou vivendo um estilo de vida clamando: Deus, levanta alguém para pular a enchente, alguém para atravessar o Jordão, alguém que se importe, alguém que me veja, alguém que me alcance. Eu não sei que tipo de caverna você está.
Que tipo de sentimento está correndo a sua alma? Ou qual a situação em que você está? Eu vim aqui essa noite apenas para dizer: levanta teu ânimo. Tem alguém que está chegando aí. Alguém vai pular nessa enchente, vai vencer uma guerra. E se não for alguém daqui de baixo, tenha certeza que o leão da tribo de Judá pode fazer isso em seu favor. Pode fazer isso em seu favor. Aleluia! Ele conhece as nossas dores, as nossas esquisitices, as amarguras de alma, os nossos traumas, as feridas encobertas, os nossos questionamentos, as nossas falhas e falta, mas Ele pulou na enchente por nós na cruz do Calvário, aleluia, Ele passou a enchente mais dura e terrível da terra, o preço de morte, aleluia, foi abatido por um tempo, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfantemente, subindo da enchente, aleluia, do mundo espiritual, para nos tornar mais que vencedores por Ele. Deixa eu orar com você. Ó Deus Pai, sonda o nosso coração aqui. Oh, que presença maravilhosa. Sonda o nosso coração aqui, Senhor, e conhece as nossas necessidades. Tu és onisciente, presciente, e Tu já sabe até mesmo que vamos orar. Mas diante da nossa pequenez, Pai, opera naquilo que não podemos, age naquilo que não podemos, faz aquilo que é impossível para nós, mas que é possível para Ti. Ó Deus, tire a nossa alma da prisão para que a gente volte a louvar o Teu nome, para que a comunhão do justo para nós seja um bem, e para que os outros, vendo o testemunho, glorifiquem e adorem o Teu nome. Quantos estão vivendo, Deus, um problema sério no casamento, outros com seus meninos, outros com problema material, outros com problema espiritual, ausência de eternidade. Mas o Senhor pode vir forte e grandão, andando sobre as águas das enchentes da vida, e entrar nas nossas cavernas, acalmar a tempestade do nosso interior, aquietar o nosso espírito, ó Deus, acalmando a nossa alma e as inquietações, e dizendo para nós que vai terminar tudo bem, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, põe Tua mão sobre nós, Pai. Põe Tua mão sobre nós. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, por gentileza, meus amados. Se o trovão e o mar Vem sobre a tempestade, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade glória a Jesus.
Acalma o coração desse santo aí, dessa santa. Diga pelo menos a 3 pessoas, diga, vai terminar tudo bem. Diga para ele, vai terminar tudo bem. Não, diga aí, diga, vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Você pode aplaudir a Jesus. Pastorzão. Vamos orar e terminar, né? Vamos orar e terminar. Obrigado, pastor Nilton, obrigado, Laninha. Sempre alegria recebê-los aqui. Deus continue abençoando vocês. Vamos orar e receber a bênção apostólica. Senhor, gratidão no nosso coração. Porque, ó Deus, de fato, quando lemos o Apocalipse, nós temos a plena convicção, vai terminar tudo bem. Vai terminar em festa. O pranto se converterá em riso. A morte não triunfará mais, só haverá vida. Haverão novos céus e nova terra. E nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus em glória, sendo como Ele é, vivendo para sempre na presença dEle. Até lá, Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as ternas consolações, a bênção e o poder do Espírito Santo, nos renove, nos anime, nos fortifique, hoje, aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.